dia a todos. Meu nome é Alfredo Sintra, dirigente espiritual do Centro Espírita de Caridade Caboclo Acuã, localizado em Silvânia, Goiás. Nossas sessões todas as terças a partir de 20 horas. Nosso desenvolvimento mediúnico e estudo da doutrina umbandista às sextas, também às 20 horas. Quero agradecer os compartilhamentos, os agradecimentos e os e-mails que nos têm enviado. Quero pedir desculpa também que nem sempre é fácil arranjar um tempo para responder todos de uma vez. Tenha um pouquinho de paciência. Quero que, se possível, caso gostem de nosso canal, compartilhe com os amigos, dê seu like, porque nesse exato momento pode ser que alguém esteja precisando de uma palavra amiga, uma palavra de fé e de carinho. Hoje, voltando ao tema alma gêmea. Será que você tem um merecimento para encontrá-la? Porque tudo na vida é questão de merecimento. Tudo na vida é questão de se conhecer primeiro, de se amar primeiro. Será que você se ama primeiro para possibilitar que sua alma gêmea chegue a você? Parece-me que a ânsia de encontrar a alma gêmea tem se tornado cada vez mais desenfreada. Homens procuram incessantemente uma mulher que os complete, que os torne mais inteiros. No entanto, negam esse desejo e se perdem em meio aos seus próprios paradoxos, às suas próprias contradições. Da mesma forma, mulheres procuram todo o tempo por um homem que lhes faça feliz, que as torne mais plena e que dê um sentido mais belo para as suas vidas. Mas também aprenderam a mascarar esse desejo, a se conformarem com relações superficiais, passageiras, que não as levam a nada e também não acrescentam nada. E perdidos e confusos por suas contradições internas, homens e mulheres sabem que o caminho é óbvio, mas que o óbvio é geralmente mais difícil de ser compreendido do que o complexo. Nossas mentes se acostumaram às questões complexas da vida, cheias de senão e porquê. Quando precisamos lidar com o fácil, com o óbvio, com o simples, não conseguimos chegar a nenhuma conclusão. Sabe por quê? Porque o simples não tem explicação. Necessita apenas de sentimento. Fomos treinados para sentir. Quem sente é considerado tolo, mole, sem juízo. Inteligente e perspicaz é quem tem habilidade para pensar. Não é? O mundo não é assim? Tolice, grande bobagem. Somos seres feitos para pensar e sentir, na mesma proporção, no mesmo equilíbrio. Mas como temos vivido durante séculos voltados apenas para o pensamento, neste momento precisamos urgentemente de homens e mulheres capazes de sentir. O planeta está carente de sentimento, de simplicidade e de amor. É exatamente essa ansiedade que criamos em torno da busca por nossa alma gêmea, que torna o caminho sempre mais desconhecido do que poderia e deveria ser. O caminho parece até óbvio, mas não fácil, mas óbvio. O primeiro nome revela o segredo. Preste atenção. Alma gêmea. Se aparecesse alguém em sua vida, ele dissesse que você tem um irmão gêmeo e que vocês se formaram numa única placenta, o que você tomaria como base para encontrá-lo? Certamente levaria em conta o fato de serem parecidos fisicamente e lançaria a mão do conhecimento que você tem do seu próprio rosto, de seus próprios traços, de seu próprio corpo. Esses dados você já tem, pois passou a vida inteira se olhando no espelho. Não é assim? Se uma manchinha estranha aparece em sua coxa direita, imediatamente você percebe, pois está em constante contato com o seu corpo.
Somente a partir de então sairia à procura desse irmão. Não é verdade? Isso é óbvio, não é? A gente só procura algo de qual já se tem alguma informação. Suponhamos que você seja incumbido de encontrar uma pessoa desaparecida. A primeira coisa que você vai pedir é uma foto dessa pessoa. Não é claro? Não é óbvio. Mas no nosso caso, estamos em busca de nossa alma gêmea. Ou seja, estamos em busca de uma alma e almas, até onde eu sei, não tem forma definida. Não tem cor de pele, enfim, não tem as mesmas características de um corpo físico. Portanto, não podemos saber antecipadamente se nossa alma gêmea está num corpo branco, moreno, alto, baixo, gordo, magro, cabelos lisos, cacheados, enfim, um monte de possibilidades. E muitas vezes você se perde porque você julga ou procura pessoas pelos olhos físicos das pessoas, não pelo coração. Será que nossa alma gêmea está ligada somente ao físico? E basicamente você procura um físico. Gente, o físico é efêmero. Anos depois, o corpo físico acaba e só sobra o que somos na alma. Será que você aguentaria um casamento baseado no físico? Pense nisso. Mas, ainda assim, podemos ter informações preciosas sobre nossa alma. A alma dessa pessoa que procuramos. Claro, é gêmea da nossa. Assim fica fácil. Sendo assim, creio que só existe um caminho que nos leva a esse encontro, ao encontro de nossa alma gêmea, o de dentro. O que nos leva ao profundo e verdadeiro conhecido da nossa própria alma. E se você não acredita nisso, pense. O caminho é absolutamente lógico. Como você poderá reconhecer uma alma gêmea da sua se você nem olha e conhece a sua alma? Se você não está interessado em se conhecer os cantos preciosos e ricos de sua própria alma. O reconhecimento é impossível. Não vai encontrar a sua alma gêmea. O mapa do tesouro está em cada um. Ao invés de sair por aí carregando ansiedade, leve informações seguras. Leve dados claros e precisos. Seja cirúrgico. Ao invés de sair pela vida desembestado, inconsciente em busca de alguém que não se sabe nada a respeito, o melhor e mais inteligente é antes colher dados que permitam identificar esse alguém. E só uma maneira de fazer isso, conhecendo a si mesmo. O autoconhecimento é a única ferramenta eficaz para que o encontro seja certeiro. Estamos falando de nossa metade, de alguém cuja alma tem muita semelhança à nossa. Você pode estar pensando que já conheceu muitas pessoas parecidas com você no que se referia ao jeito de pensar, de agir e de ser. Ou seja, pessoas que tinham a alma com características semelhantes à sua. No entanto, essas são características fáceis de se perceber. Com pouco tempo de convivência, podemos notar tais semelhanças ou diferenças. E eu disse antes que o caminho é óbvio, mas nem por isso é fácil. Conhecer a própria alma não é tarefa para alguns dias ou meses. É tarefa, em princípio, para uma vida toda. Estamos em constante transformação, evolução, aprendizagem e assimilação. Conhecer a própria alma exige muito mais do que uma percepção superficial. Genericamente falando, muitas pessoas são semelhantes. Mas quando conhecemos alguém, e principalmente a nós mesmos profundamente, com interesse e amor,
podemos descobrir a magia da exclusividade. Não existe ninguém igual a ninguém, nem mesmo os gêmeos, nem mesmo as nossas almas gêmeas. Cada qual carrega em si algo de individual, de particular, de ímpar. Na verdade, o que buscamos numa alma que seja gêmea da nossa é um nível superior de semelhanças. É alguém que, apesar de viver a sua singularidade, olha na mesma direção que a gente, caminha com ritmo e intenções semelhantes à nossa. Sendo assim, nessa busca serão necessárias sensibilidade, doação de si mesmo e, acima de tudo, percepções livres de preconceitos e pré-julgamentos. Será que você já não encontrou sua alma gêmea e não jogou fora porque ela não era o tipo seu? Talvez a busca leve muito mais tempo do que gostaríamos. Talvez não seja nessa encarnação. Conhecer nossa própria alma já é trabalho que exige muita dedicação e empenho. Um trabalho que muitas vezes nos causará angústia, decepções, dores e amadurecimento. Quando nós compreendemos com o autoconhecimento, encararmos de frente todas as nossas características, e isso inclui principalmente nossos defeitos, aquilo que faz parte de nós e que na maioria das vezes preferimos ignorar e esquecer. Somos seres de luz e de sombra também. Segundo a minha metade, o meu amor, quanto mais for a nossa luz, maior será a nossa sombra. É o grande segredo. Não é excluir a nossa sombra, pois além de ser impossível, isso significaria abrir mão também de nossa luz. Isso é, uma não pode existir sem a outra, simplesmente pelo fato de sermos humanos. O grande segredo é conhecermos e acolhermos a nossa sombra. Somente assim poderemos agir com sabedoria quando essa sombra vier à tona. Somente assim transformar a sombra em luz. Tudo passa por nos conhecer primeiro, saber virtudes, defeitos e aonde queremos chegar. Muitas vezes apontamos determinados comportamentos em alguém como um defeito insuportável, mas não somos capazes de perceber que também somos assim, que também temos defeitos, que aos olhos de alguém podem também parecer insuportáveis. Você já pensou nisso? Você pode até estar ao lado de sua alma gêmea, mas caso você não se dê conta disso, a chance de conseguir manter esse relacionamento pode estar seriamente comprometidos. Quantos de vocês já não tiveram relacionamento com sua alma gêmea e foi turbulento, que acabou numa separação drástica e cada um em seu lado continua se amando? Será que não faltou o autoconhecimento? É somente quando conseguimos compreender a nós mesmos e nos perdoarmos e nos amarmos que podemos realmente compreender, perdoar e amar o outro. Ninguém poderá, de fato, amar e aceitar e conviver com uma alma gêmea se bem lá no fundo não suporta ficar só consigo mesmo. Não consegue viver com a harmonia e paz interior. Acredito uma das formas mais comuns que escolhemos para não entrarmos em contato com nossa alma e, consequentemente, com nossa sombra, é nossas podridões pessoais. Seja falando... Algumas pessoas chegam a ter uma espécie de compulsão para falar. Falam, falam,
falam o tempo todo. Quem muito se explica e muito se justifica é porque não está conseguindo convencer a si mesmo. A convivência entre um ser humano e o silêncio é provavelmente uma das mais difíceis. As palavras são mestras, mas o silêncio é luz, é poder, é sabedoria. Mas não estou falando do silêncio que leva a nossa mente a um turbilhão de pensamentos. Falo do silêncio que nos coloca em contato com o nosso interior. Aquele momento em que focamos nossa mente numa determinada atitude, num determinado diálogo que tivemos com alguém. Aquele momento em que nos sentimos genuinamente felizes, ou profundamente tristes ou arrependidos. Temos que ter esse momento para nós, o nosso silêncio interior, as nossas reflexões diárias. E esse é o caminho básico do autoconhecimento. É esta a essência da busca. Quando somos capazes de sorrirmos para nós mesmos e quando choramos por dentro, mesmo que a lágrima não surja, sabemos que ela brotaram na alma. São momentos como esses que devem ser cultivados e valorizados. Precisamos dessa avaliação pessoal. É tão valiosa para o crescimento e o conhecimento de sua própria alma, saber quem é você. Quem está realmente interessado em encontrar sua alma gêmea, sabe que as almas gêmeas existem porque foram, num determinado momento, divididas para que pudessem evoluir. Evolução. Gente, você tem se empenhado em evoluir nessa sua passagem da Terra? Aliás, você sabe o que significa evoluir no sentido anímico? É uma evolução que acontece independentemente do dinheiro que temos ou daquele que gastamos, da posição social na qual estamos inseridos, do cargo que ocupamos no emprego, enfim, independe de qualquer status. A evolução da alma pode acontecer no local mais pobre e sem recursos que você já tenha visto. Quem de vocês já não viu uma pessoa catando lixo, sorrindo, cantando? Esse está com certeza em evolução. Porque o que mais temos visto nesse mundo de desigualdades sociais são almas miseráveis, rodeadas de luxo, e almas muitíssimos evoluídas, vivendo na pobreza, sem grandes acúmulos materiais. Os bens materiais podem, eu disse podem, ser facilitadores para a sua evolução. Mas até para isso é preciso que antes haja nobreza na alma de quem ganha esse dinheiro. Caso contrário, ele só servirá para tornar essa pessoa materialista, fria, egoísta e perdido em si mesmo. Porque o dinheiro pode destruir a alma daqueles que nunca foram capazes de olhar para si mesmo. Para aqueles que não desenvolvem sua espiritualidade e terminarão acreditando que tudo o que realmente importa está fora, está nas coisas, nas posses e nos valores que acumularam ao longo de sua vida. Um detalhe, quando você morrer, você não vai levar a sua fortuna. Por outro lado, existem muitas almas que conseguem evoluir ainda mais rapidamente, justamente porque enxergaram a dor e a tristeza que há na pobreza e nas injustiças, como um caminho para o enriquecimento interior. Eu li um livro do senhor Léo Buscaglia. O nome do livro é Amando e Aprendendo. Vivendo, Amando e Aprendendo. Gosto muito desse livro, até indico para vocês. O que ele diz? Primeiro as pessoas, depois as coisas. Vou repetir.
primeiro as pessoas, depois as coisas, tudo ligado pelo seu merecimento. Vemos tanta gente se importando antes com as coisas e depois com as pessoas, não é? Vemos tantos casais jurando que se amam e depois de algum tempo praticamente se engolindo por causa das coisas que juntaram numa briga insana pelas divisões de bens. O caminho é pessoal. Cada um tem seu jeito próprio de enxergar as situações, interpretá-las e usá-las, ou não, em prol de si mesmo. O que pode comover você, talvez não comova a mim, e vice-versa. Mas a verdade é que a evolução não se trata de magia, ou sorte, ou destino, nem sequer de opção religiosa ou de conhecimentos teóricos. Talvez esses sejam detalhes que atuem a favor da evolução, mas não são determinantes. Jesus Cristo é um ótimo exemplo para esta verdade. Um mestre que viveu toda a sua vida num vilarejo, rodeado de humildade e trabalho. Nunca cursou uma universidade, nunca se distanciou da cidade onde nasceu, nunca escreveu um livro e nunca se apossou de nada que não fosse de sua própria fé. E nunca, em nenhum tempo da história, um homem influenciou tão poderosamente a vida da humanidade, depois de mais de 2000 anos de sua passagem pela Terra. Todo o planeta Terra está, de uma forma ou de outra, tocado por essa vida singular. Não é mesmo? Mas, enfim, a escolha é de cada um. Temos o nosso livre-arbítrio. Eu posso compreender que sou um ser humano exclusivo, diferente de todos os que já existiram. Existe e irão existir, em busca de uma alma gêmea que, embora tenha muitas características parecidas com as minhas, também é um ser humano exclusivo e tem sua individualidade que merece absoluto respeito. Sei que muitos de vocês já tiveram o prazer de ter ao lado sua alma gêmea e perderam por besteira, por não respeitar a individualidade da pessoa. E sendo assim, posso me concentrar em mim mesmo e tentar crescer e conhecer mais sobre mim a cada dia. Ou eu posso, a escolha é minha e só minha, passar a vida inteira me comparando com outras pessoas e reclamando das chances que perdi e das oportunidades que a vida não me deu e das vantagens que nunca me ofereceram. É meu livre-arbítrio? Talvez seja mais fácil culpar as pessoas e o mundo pelo que não somos capazes de conquistar. Mas definitivamente essa escolha não nos levará a nada e nem a lugar nenhum, muito menos a nossa alma gêmea. A menos que essa nossa metade esteja tão estagnada quanto nós. Já pensou em encontrar a sua alma gêmea num grau de evolução muito baixo como a sua? Não daria certo. E aí, as únicas preciosidades que teremos para compartilhar são sentimentos e sensações como frustração, derrota, falta de coragem, acomodação e covardia. Mas o que acontece, geralmente, com as pessoas desse tipo, que vivem constantemente criticando o que o mundo lhes tem oferecido, sempre julgando que mereciam mais do que têm, e que, caso tenham sorte de encontrar uma alma gêmea que poderia lhes tirar dessa espécie de paralisia, julgam muito pouco. Acreditam que as almas gêmeas dos outros são melhores e mais interessantes que a sua. Provavelmente, você que não se conheça, tem ao seu lado sua alma gêmea. Mas espera o quê? A alma gêmea dos outros.
Tente se conhecer. Veja a sua vida por um ângulo de 360 graus. Viver e ser não é uma questão melhor ou pior, de certo ou de errado. É uma questão de equilíbrio, de sensibilidade e de respeito por si mesmo e, consequentemente, pelo outro. Temos somente duas alternativas. Ou assumimos o que somos, tomamos a rédea de nossa vida e fazemos alguma coisa para nos conhecermos muito bem e evoluirmos um pouquinho, que seja cada dia, de nossa vulnerável e efêmera existência aqui na Terra, atuando de fato sobre nossa própria alma, ou permaneceremos à deriva do tempo, lamentando o que não nos acontece e simplesmente deixando a vida passar, como se a felicidade fosse uma espécie de surpresa ou presente que, algum dia, talvez, alguém nos venha entregar em nossa própria porta. Nem que seja presente ou fazer por merecê-la, porque provavelmente, se você está infeliz aí, você não tem o merecimento. Você não buscou o merecimento. Você acordou agora de manhã e deu um abraço em sua esposa? Agradeceu o sol ou a chuva? Ou até mesmo as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida? Ou simplesmente acordou de mau humor, cuspindo marimbondo para todos os lados? Mas certamente, qualquer que seja a nossa escolha, o tempo não nos espera. Ele não diminui o seu ritmo e muito menos para, até que tenhamos condições de acompanhá-lo. Porque, na verdade, todos nós já nascemos com as condições necessárias para acompanhá-lo. E mais cedo ou mais tarde, todos nós percebemos a constante atuação deles em nossa vida. Da mesma forma que nossas rugas poderão significar boas lembranças, satisfação de realização e gratidão por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui, poderá significar desespero, arrependimento e um amargo sabor de derrota. Gente, ninguém pode escolher pelo outro. A escolha pessoal e intransferível depende exclusivamente de cada um. Eu sugiro que você faça a sua escolha imediatamente e que possa, sinceramente, estar consciente dela. Volte a viver, sinta a vida, ame as pessoas, faça caridade e seja humilde. Obrigados a todos. Desculpe por muito dos meus desabafos, mas espero que esse vídeo ajude você a encontrar o trilho, encontrar o caminho de uma vida melhor e, por consequência, trazer a sua alma gêmea perto de você. Muito obrigado, fiquem com Deus.